Olá, gente! Hoje nós vamos pintar a boneca da série da Netflix, O Sexto Round. Vamos iniciar fazendo um fundo com azul bebê. Com o pincel de número 6, eu vou aproximar aqui a câmera para vocês no zoom, aplicando a tinta branco com azul bebê. Eu vou esfumando sobre toda ao redor do rosto da boneca. Aproximei um pouco mais aqui e com movimentos suaves em circular, tá? Você pode ir aplicando a tinta. Eu tenho o meu jeito que eu vou já pegando a tinta, tiro o excesso dessa tinta. No meu próprio dedo eu faço essa misturinha. Como de vez em quando vocês vão ver aqui como eu faço, tá bom? Eu pego um pouquinho de branco, um pouquinho de azul, faço essa misturinha na pontinha do meu próprio dedo. E aí eu vou aplicando com muita delicadeza ao redor de todo o desenho. Porque se eu pegar essa tinta e já aplicar diretamente, ela vai ficar muito forte. Eu quero uma pintura bem suave. Lembrando aqui para vocês que eu não estou usando clareador. As tintas, como sempre, da Acrylex, nessas cores do qual eu falei. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo as cores para vocês, tá? Que eu estou utilizando. E com o pincel de número 6. E com a mão bem suave, é só espalhando toda essa tinta. Agora, vamos pintar a pele com o amarelo pele, sem medo, tá, gente? Pode pegar a tinta, já aplicar. Tô fazendo assim nessa parte abaixo do cabelo, onde eu vou colocar também uma sombra. Então é muito fácil, só você pega a tinta e já vai aplicando em todo o rosto. Eu não aconselho vocês fazerem todo o rosto abaixo dos olhos. Podem seguir da forma que eu estou fazendo aqui. Sendo assim, a tinta não vai secar e você vai conseguir, então, misturar essas cores de sombra, a qual eu também vou colocar outros tons, tá? Muito simples, pegue a tinta e já vai aplicando. Tô fazendo aqui essa pintura em um tricoline, deixei o risco bem forte para vocês visualizarem bem, tá? Lembrando que eu vou deixar também o risco lá nos destaques do Instagram. Agora, com siena natural, é uma cor que eu achei bem próxima para fazer a sombra. Eu estou aplicando só em alguns pontos. Observem que eu já passei abaixo do cabelo, também aqui próximo da orelha e próximo aos olhos. Tiro todo o excesso do pincel, tá? Dessa tinta. Um pouquinho mais de amarelo pele, eu vou esfumando para misturar e suavizar mesmo essa cor. Porque a tinta, quando ela está úmida, ela fica bem mais clara e quando secar ela vai ficar mais evidente. Vamos completar aqui agora com o amarelo pele, abaixo dos olhos e em volta aí do nariz, tá? As bochechas, quero preencher essa parte aí. Com cuidado ao redor da boca para não ultrapassar também o risco. Completo a parte do nariz. Nesse momento eu só estou pegando a tinta e passando no desenho. Muito simples, tá? Sem medo, peguem a tinta e simplesmente passam, espalhando ela aí em todo o desenho. Quero aproveitar aqui e passar em toda essa parte já do rosto. Vou completar. Aqui é o pescocinho também, pode preencher sem medo, tá? Passe a tinta, dessa forma que eu estou fazendo. Com todo o cuidado para que não saia fora do risco.
Continuando com o sombreamento, após eu ter preenchido com todo a base, né, que é o amarelo pele. Então eu pego um pouquinho de siena, dessa maneira que eu estou fazendo, e aplico em alguns pontos, ao redor do nariz, na outra orelha e embaixo do pescoço. Com o pincel sem tintas, sem excesso, eu vou só esfumar, dessa forma. Com um pouquinho de rosa chá, tiro todo o excesso desse rosa e já espalho nas bochechas. Eu quero deixar ela assim um pouco descendo um pouquinho mais, tá? Abaixo das bochechas também, dessa forma mesmo que eu estou fazendo, sempre em movimento circular. Se há necessidade, eu pego um pouquinho mais, tiro o excesso e volto a passar. Lembrando que um lado à esquerda aí da minha mão é o lado que tem a sombra e eu vou colocar a luz do lado direito, tá? Essa concentração. Agora eu passo o excesso que sobrou no pincel também na testa. Bem sutil e bem suave, tá, gente? Se ficar para mais, é só colocar um amarelo pele novamente. Com um pouquinho de branco abaixo dos olhos, pouca tinta, sem excesso, eu esfumo, tá? Espalho um pouquinho também aí acima da boca, e essa aí será a luz. Tiro o excesso do pincel e volto a passar em todo o desenho, em toda a parte que eu passei já o branco. Perto das sobrancelhas também. Com o pincel sem tinta nenhuma, eu passo em todo o rosto para se misturarem as tintas uma à outra. O cabelo, eu vou fazer a base, tá? O preenchimento com sépia. Simplesmente pego a tinta. De um lado do pincel, eu gosto de iniciar dessa forma. Coloco a tinta de um lado só, colocando o pincel virado para cima e já vou aplicando aí ao redor de todo o cabelo para fazer então todo o contorno mesmo, já preenchendo, tá? Esse pincel ainda continuo com o pincel número 6. Então eu vou acertando a tinta e ao mesmo tempo preenchendo todo o cabelo. Vou passando com esse mesmo pincel até onde eu vejo que o pincel aí ele dá conta, né? Porque nas partes, nas áreas menores eu vou trocar, tá? Geralmente eu uso o número 2, que é um pincel bem pequeno e que vai completar aí a pintura. Por enquanto aqui eu continuo com o pincel de número 6. Nesse momento aí eu já estou com o pincel menor, completando todos esses cantinhos, tá? Os detalhes aí que alcança melhor aí no desenho. Com o preto nós vamos fazer o sombreamento. Ao mesmo tempo que eu já faço esses riscos, tá? Vocês vão me acompanhar no formato do cabelo dela, de acordo com o desenho original. Eu vou fazendo essas partes, essas divisórias, para depois esfumar nos cantos, em todo ao redor da cabecinha.
para depois fazer a luz. Eu sigo aí nos cantinhos escurecendo, tá? Com muito cuidado, bem delicado para que não saia aí e transfira para o lado da pele, né? Porque eu não quero. Não precisa de exagerar na quantidade de preto, por ser muito escuro, vai bem aos poucos. Vou fazer também no alto da cabeça, tá? Só um pouquinho. Vamos seguir agora fazendo a parte o restante do cabelo. É uma área bem pequena, vocês podem me acompanhar aí, então vai com bastante cuidado. Se você tem uma dificuldade com o pincel mesmo de número 2, pode fazer com o número 0. O importante é você conseguir pintar e fazer todos os detalhes aí sem deixar o risco em branco, tá? Eu tô apenas preenchendo, vou deixar em branco aqui também, onde vai ser o prendedor do cabelo dela. Estou fazendo todos os detalhes com bastante cuidado. E vou aproveitar aqui e fazer o outro lado também, porque quando eu começar a fazer aí o esfumado, tá? Para fazer sombra, eu já faço nos dois ao mesmo tempo. E aqui, como o clima tá ótimo, a tinta não está secando rápido, eu posso fazer já todos os lados junto. Simultaneamente, né? Aqui eu tô preenchendo com o pincel maior, tá? O número 6. Porque o trabalho assim é mais rápido. Então adianta bastante. Para você que já está gostando, tá? E que gostaria realmente de aprender, vai pausando o vídeo, faz bem devagar, você vai conseguir. Deixa o seu like aqui, tá? Demonstrando para mim que gostou, deixe seu comentário, sua dúvida, que eu responderei para vocês. Agora que eu terminei de preencher, eu vou fazer agora o esfumado, né? Toda a sombra na parte mais escondida aí do cabelo com o preto. Eu não quero esconder toda essa base que eu fiz com o sépia. O preto são só nuances, alguns pontos mesmo de sombra. Eu passo dessa forma e com o pincel com a tinta já colocada e espalhada, eu só faço o esfumado para misturar um pouquinho. Dessa forma, com todo cuidado para não manchar. Com um pouquinho de branco, reparem que eu estou passando com a mão bem de leve, e esse que ficou um pouco mais forte, eu vou passando o pincel sobre ele. Eu não quero apagar o branco, mas eu também não vou colocar em todas as pontas do cabelo, porque a luz está na direita dela, tá? De acordo com o desenho lá no filme. Então eu quero aproximar o máximo aí. Com o pincel maior, eu espalho um pouquinho, de acordo que eu não tiro todo o branco. Lembrando bem que quando secar, ele vai ficar um pouco mais escuro, ele vai misturar um pouco com o sépia. Isso não há problema, vai ficar ótimo. Com o azul cobalto, eu fiz um fundo aí para o prendedor do cabelo, tá? Usando o cabo do pincel. Observem que eu apenas molho o cabo do pincel na tinta
e faço, que são como umas bolinhas, como se fosse Maria Chiquinhas, né? Coloco como fundo, porque depois eu vou voltar e vocês vão ver que eu quero chegar na cor mais próxima do original. Enquanto seca um pouco, eu já vou fazendo os olhos. Com o branco nos cantos dos olhos, tá? Eu preencho, eu não quero assim um branco muito forte. Eu coloco menos tinta. Também não uso clareador, só estou usando a tinta pura. Vou fazer aqui os dois olhos já. Reparem que eu não preencho todo o olho até o centro, não gosto do efeito. Então agora com o sépia eu vou preencher todo o centro do olho. Estou usando um pincel aí grande, né? Por causa que eu tenho essa habilidade, mas eu recomendo que você use um pincel de contorno, tá? Porque aí não corre o risco de sair, ele não pode sair para fora aí do risco. E isso tende a acontecer quando nós usamos um pincel maior. Eu digo isso por causa de outras experiências, de fazer também outros tipos de olhos em outros desenhos, e tem muitas das vezes não tem jeito mais de consertar. Por isso que eu falo para usar mesmo pincel de contorno. Mas para quem tem habilidade é super tranquilo. Aí eu tô fazendo algumas correções. Todo momento, reparem que eu pego um pouquinho mais de tinta, aplico novamente. Agora chegou o momento em que eu faço o contorno. No desenho original, lá do filme, esse contorno na parte superior dos olhos, ele é um pouco mais acentuado por ser um olho que remete ao japonês. Então, eu preciso de fazer dessa forma, eu estou seguindo exatamente assim, tá? Ele vai clareando nos cantos. Com essa caneta estou apenas consertando aí o risco que saiu um pouquinho fora e vou dar continuidade aqui no contorno. Consertando aí todos os detalhes dos olhos em que eu não consegui fazer com um pincel maior. Enquanto também os olhos estão assim, aliás, a tinta está fresca, é possível a gente fazer esses consertos. Pode observar que todo momento eu pego a caneta, eu conserto aqui, né, onde eu vejo que falta afinar um pouquinho a tinta e continuo o meu contorno. É muito tranquilo, não precisa ter medo. Vou fazer também aqui do outro lado da mesma forma. Agora é a parte inferior, tá? Um contorno um pouco mais fino. Com bastante cuidado. Um contorno um pouco mais delicado agora. Com o branco, vamos fazer luz, tá? O brilho dos olhos. Primeiramente,
com a ponta do pincel de contorno, eu pego a tinta, tiro o excesso aqui. No primeiro eu nem tirei, mas eu vou fazer o mesmo do outro lado. E já começo a aplicar ali, observando o desenho original. Porque eu preciso de colocar os olhos na mesma posição, tá? Eu vou espalhando assim, com o pincel a mão bem de leve e arrastando o branco. Dessa forma que eu faço agora, para dar esse efeito de brilho. O primeiro que eu coloquei, ele tem que ficar mais forte mesmo. E a outra parte embaixo, da parte de baixo dos olhos aí, eu vou fazendo mais delicado, batidinhas, esfumando um pouquinho, meio que misturando com o tom que eu coloquei de sépia. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho, tá? Até chegar ao tom que eu quero, que ele não pode ficar tão separado. Isso aqui já não tem regra, tá, pessoal? É observar o desenho original e tentar replicar aqui na pintura. Tô fazendo exatamente isso. Nesse contorno também faltou um pouquinho de sépia, eu estou deixando ele mais forte aí, mais evidente, preenchendo mais, tá? Lembrando que eu tô usando a cor sépia. Do outro lado, da mesma forma. Esse é o efeito que eu quero. Uma pequena quantidade aí de siena natural, eu vou fazer esse sombreamento que tá do lado aí esquerdo, tá? Que mostra, né, que aqui precisa um pouquinho desse sombreamento, então eu reforcei ele aí, já que a luz tá batendo do lado direito da boneca. Com o amarelo pele, eu vou aí só umedecer, eu misturei um pouquinho de amarelo pele com sépia para fazer a entrada aí no nariz dela, né, das narinas, porque como é uma boneca, ela não tem, mesmo ela sendo transferida aqui para o tecido, para a pintura, ela não tem contorno, os contornos não são evidentes, então eu trabalho realmente com sombra e com luz, para destacar e não ficar aquela pintura chapada. Eu poderia simplesmente pegar a tinta, a amarelo pele, e não colocar sombra, não colocar da forma que é mesmo, mas não. Nós que pintamos, fazemos a pintura personalizada, a gente replica isso, a gente tenta colocar exatamente isso, mesmo que seja uma pintura comum, para transformá-la em uma pintura personalizada. Eu poderia fazer muito mais, mas sairia também do original. Então aqui eu tô trabalhando realmente com essa sombra, esse rosado que eu coloquei aqui na pele, né, nas bochechas, para aproximar ao máximo. Aqui eu, com o pincel de contorno ao redor da orelha dela, eu estou fazendo só um realce, tá? Não estou exatamente contornando. Uma observação também, eu não deixei o fundo escuro. Eu quis colocar um azul bem suave. Mesma forma que eu estou fazendo os detalhes desse lado. E agora sim com o rosa chá. Eu faço com o cabo do pincel como se fossem as bolinhas. Eu vou apertando um pouquinho para ficar bem próxima, para misturar com o azul e parecer um lilás, tá? Esse é o tom que eu quero chegar. Mesma coisa no outro lado. Eu observo e volto novamente onde é necessário, aí conserto um pouquinho com o pincel de contorno. Eu tirei aqui um pouquinho para mais, eu vou voltar e colocar um pouco mais de rosa, tá? Quando secar vai ficar exatamente o tom que eu quero.
Com amarelo canário, vamos preencher toda a parte da blusinha, tá? A parte aí nos ombros. Só pego a tinta e já aplico, sem tirar excesso. Sigo aqui preenchendo toda a parte da blusa, a gola. Muito simples, né, pessoal? A técnica é a mesma de todos os outros desenhos que eu ensino aqui no canal, todos os personagens. Eu gosto muito de pintar personagens, tanto da Disney ou quando são personagens de desenhos e tudo mais. E a técnica sempre vai ser a mesma. Então, para quem realmente gosta de pintura e deseja aprender, seguindo passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender a forma aqui que eu faço. Pessoal, eu acabei aqui de preencher com amarelo, agora vou colocar o branco aí como luz mesmo. Eu só coloco um pouquinho, não mexo muito, observe que é só aplicar a tinta, puxa um pouquinho e deixa secar naturalmente, só nas partes que são necessárias, seguindo a ordem do desenho, tá? Quando o amarelo aqui secar, o branco vai desaparecer um pouco, não vai ficar tão evidente assim. Aqui eu estou observando esse momento que eu estou aqui um pouco aqui parada, eu estou observando os locais onde eu devo aplicar, tá? O branco. Eu estou com o computador aqui à minha frente e olhando. Com o amarelo ouro, eu vou destacar a sombra. O mínimo, tá, gente? Eu não pego muito amarelo. Só pra tirar o colarinho ali, separar ele da blusinha. Dos dois lados eu faço dessa forma. E também onde eu estou passando agora, né? Onde é a sombra mesmo. Pessoal, uma coisa muito interessante, eu observei nas minhas cores, eu não tinha a cor exata, a qual era a do desenho. Eu fiz uma misturinha aqui com o amarelo ouro e o cenoura. Esses dois tons chegaram exatamente à cor que eu quero. Lembrando que o cenoura é uma cor muito escura, então eu fui aqui colocando aos poucos e acrescentando mais amarelo até chegar o tom exato. Essa é a forma que eu faço as minhas misturinhas. Bem aqui em cima de um pratinho e vou misturando com as espátulas, tá? Muito simples. Coloco uma quantidade boa para que depois não precise saia, né, do tom e eu precise mais. Agora eu vou aplicar no desenho, tá bom? Exatamente a cor que eu gostaria. Parecendo até uma cor abóbora, né? Eu não sei como eu chamaria essa cor, mas uma cor ficou bem bonita. Vou só colocando ela aqui, olha que simplicidade. Apenas vou passando aqui o pincel, preenchendo, né, todo esse espaço que é até pequeno. Passo nos cantinhos aqui com cuidado, tá?
Esse desenho, ele pode ser feito até numa toalhinha. Como a toalha tem aquele barrado para pintar, fica bem certinho a parte de baixo aí, completando e deixando bem rente. E fazendo o acabamento na toalha, fica bem bonita. Então eu vou preenchendo aqui também nessa parte para completar o desenho. E vou fazer alguns pontos de luz nela também. Eu aproveitei aqui esse cantinho com cenoura puro e fiz um sombreado do lado esquerdo aqui, tá? Eu achei que realçou e faltou mesmo fazer esse pequeno detalhe. Com o restinho de tinta eu fiz um pouquinho do outro lado, mas o mínimo. Vamos com o branco. O branco eu apenas peguei assim um pouquinho na ponta do pincel e fui dando batidinhas até quase que sumir aquele branco forte, porque a minha intenção não é deixar um pingo de branco aí, e sim uma pequena luz. E fui espalhando em alguns pontinhos aí, dessa forma que eu estou fazendo mesmo, tá? Sem medo. Agora eu vou tirar todo o excesso, lavar o pincel com o pincel sem tinta, totalmente. Agora eu vou passando por cima e tirando todo o excesso, para não ficar muito evidente aí o branco. Com esse mesmo tom, nós vamos fazer agora o batom, tá? Preenche toda a boca com essa cor, essa mistura, e como base, tá? Porque eu vou fazer alguns detalhes aqui de sombra e também de luz, deixar ele um pouco mais rosado. Me acompanhem. Aqui até então tô passando e preenchendo mesmo a base. Espalhando aqui um pouquinho de branco ainda, tá? Tá muito forte. Espalhar um pouco mais. Essa cor cenoura, eu aplico na parte superior dos lábios dela aí. Eu achei que foi necessário, tá? Eu preenchi um pouquinho, tirei o excesso. Vou misturando até chegar ao tom e a forma mesmo que eu quero. Com um pouquinho de rosa chá, eu apliquei bem em cima, tá? Dessa cor que nós aí misturamos. Eu fui fazendo assim, tá, pessoal? Fui pegando um pouquinho de tinta, preenchendo onde eu vi que tinha necessidade, aumentando um pouquinho os lábios dela que ficou bem pequenos. Com o sépia, eu comecei aqui fazendo com o pincel achatado, mas eu troquei pelo pincel de contorno. E o sépia, eu tô fazendo esse meio da boca dela como se tivesse com uma pequena abertura. Então eu vou preencher assim, fazendo como se fosse um contorno um pouco mais grossinho no meio e mais fininho aí nas pontinhas, tá? Um pouquinho só a mais agora, para finalizar a boca dela. Então eu vou fazendo aqui colocando na verdade o rosa
Quando eu vejo que há necessidade, eu coloco um pouquinho mais da mistura até chegar ao tom que eu preciso, tá bom? Eu continuo fazendo aqui o detalhe do cabelo com rosa mesmo, é um prendedor de cabelo aí que ela tem. Eu vou fazer primeiro todo o contorno. Ficou um pouquinho assim grosseiro, então eu quero deixar um pouco mais delicado. Com a caneta eu tiro todo esse excesso. Dessa forma que eu estou fazendo, tá? Pra dar continuidade aí. Faço esses risquinhos aí, ainda com o rosa. Para ficar com o mesmo tom do que eu fiz na outra parte do cabelo, eu pego um pouquinho desse azul cobalto, bem nas pontinhas, e aplico por cima, vai ficar com um tom de lilás. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem aqui no canal, tá? Se vocês estão gostando. E compartilhe também o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.